Olá! E hoje o bate-papo aqui no podcast da Alesp é com o deputado Luiz Fernando do PT. Deputado, obrigada por sua presença aqui em nossos estúdios. Renata, eu é que agradeço, quero saudar todos que vão acompanhar essa prosa e, se Deus quiser, vai ser um bate-papo muito legal. E por falar em prosa, o senhor já está bastante... Isso já é um fato corriqueiro para o senhor, que o senhor também apresenta um podcast, Sem né, na dúvida, TV. temos prosa com o Luiz Fernando, já faz tempo, acho que quase 2 anos, que a gente vem proseando, falando sobre tudo, tem sido muito legal. E como é estar do outro lado do balcão? Não, legal porque a gente entrevista outras pessoas e dialoga sobre todos os temas, cultura, esporte, política, saúde, enfim. Fala sobre o dia a dia, sobretudo de São Bernardo do Campo, que é onde eu moro, né, onde a gente tem uma maior atuação, e tem sido muito legal prosear, muito Prosear. legal. E que balanço que o senhor faz desse último ano aqui, desses últimos 12 meses aqui da Alesp, quando inclusive tivemos votações polêmicas? Esse ano nós temos um ano mais tranquilo em função das eleições municipais. Então, para mim, eu fecho com um saldo muito negativo, né? Eu estou no meu 3º mandato como deputado estadual. A gente vem vivendo um desmonte do Estado, foi assim no meu 1º mandato, de 15 a 18. Depois nós vivemos um período muito triste, que foi o período de Dória, onde ele fez um ataque muito grande aquilo que ainda sobrava de Estado, que não tinha sido privatizado, não tinha sido extinto. Ele extinguiu muitos órgãos, extinguiu muitas políticas públicas, mas fez um ataque muito violento, sobretudo aos servidores públicos municipais, numa reforma administrativa e previdenciária, no nosso entender, criminosa contra os nossos servidores públicos. Aí a gente muda de governo, né, muda o 3º mandato e a gente vê a lógica do Estado zero. Nós vivíamos e resistíamos ao Estado mínimo, agora é o Estado zero. O governador assume querendo entregar para o mercado tudo, né? Privatizou, conseguiu aprovar na Assembleia Legislativa, a gente radicalmente contra a privatização da Sabesp. Para mim será um crime contra a produção, contra a vida, contra as famílias de São Paulo. Não basta a questão da privatização da energia elétrica, onde o serviço piorou muito e as tarifas aumentaram violentamente. Aí o governador agora resolve entregar ao mercado, aos particulares, a água de São Paulo, né? Isso vai ter uma interferência profunda na produção, porque nós estamos entregando um monopólio. Hoje o monopólio da captação e distribuição de água em São Paulo, né, sobretudo nos grandes centros, é do Estado. Agora vamos entregar para um particular, né? O particular visa o lucro, enquanto o público visa o interesse público. Então nós vamos contrapor o lucro ao interesse público e vai ficar, você vai ver, e todos que estão nos acompanhando hão de verificar, os serviços vão decair muito e a tarifa de água vai ficar impagável. Olha o que fizeram anos atrás com a energia elétrica. Vocês estão felizes com a Enel, com a Eletropaulo, com outras empresas de energia elétrica, né? E é o que vai acontecer, CPFL, Eletro e outros, é o que vai acontecer com a água. Não feliz, o governador entrega a EMAI, privatiza a EMAI, né? E agora quer transformar, a casa está debatendo hoje a questão da transformação ou a criação de escolas cívico-militares. Um absurdo. A escola, a educação, os militares, eles estão ali para garantir a segurança pública. A nível federal, o Exército e as polícias da Polícia Federal, para garantir a segurança a nível nacional, fronteiras, eventual guerra, qualquer advento mais grave, o Exército faz a intervenção, às vezes as forças federais. A nível de Estado, a segurança pública é feita pelo Exército. Olha, pela Polícia Militar. Olha como está a segurança pública no Estado de São Paulo.
Hoje o crime está organizado e a nossa polícia desorganizada, os policiais com salários baixíssimos, sem estrutura mínima, com a falta de homens, né, nos seus efetivos, falta efetivo tanto a Polícia Civil como a Polícia Militar. Hoje, quando a gente faz um boletim de ocorrência, faz para ter quem tem acesso ao seguro. Quem não tem sequer faz, porque não tem sequer gente para investigar esse roubo, esse crime, né? E aí, agora, o governador quer colocar polícia militar para cuidar das escolas e fazer um novo ensino. E isso, assim, é muito triste. Não bastasse estar entregando o resto do Estado, é uma questão ideológica que se impõe, isso é o bolsonarismo em São Paulo, o bolsonarismo que não deu certo no Brasil, hoje toma conta de São Paulo, o governador Tarcísio é a essência do bolsonarismo, trouxe o seu povo para cá, para quê? Para vender o que nós temos, para entregar para particulares explorar a água não é mercadoria, a água é vida, a água é necessária à produção, a pessoas viverem, a criação, a agricultura, e vai entregar agora isso tudo para pessoas explorarem. Mas, deputado, pegando carona nessa questão da água, o ano passado, quando o projeto estava para ser votado, a oposição falava que isso não iria passar, ou que se passasse, vocês estariam judicializando e que não seria aprovado. Em que pé que está? Nós judicializamos. Passados aí quase 6 meses da aprovação. Nós nunca dissemos que não iria passar, nós dissemos que iríamos lutar violentamente para que não passasse e o fizemos. Resistimos de todas as formas, judicializamos e ainda o Supremo não tomou a decisão, porque no nosso entender foi ilegal o projeto de lei que o governador aprovou na Assembleia Legislativa. A Constituição do Estado de São Paulo, a Constituição de 89, ela define que a água tem que ser explorada por uma empresa pública. E para você mudar a Constituição, você tem que mandar uma mudança à Constituição, uma PEC, Projeto de Emenda Constitucional. Ela tem todo um trâmite mais longo do que um projeto de lei normal. O governador manda um projeto de lei normal, um projeto de lei complementar para fazer essa alteração. No nosso entender, é inconstitucional. Nós estamos pedindo a inconstitucionalidade dessa lei que o governador aprovou aqui na Assembleia, com a aprovação dos deputados da sua base, a toda a oposição, e muitos deputados que às vezes até faz parte da base do governo, mas se opuseram a esse projeto de lei. Mas como o quórum não era qualificado, que seria um quórum qualificado, você precisaria do número maior de deputados para aprovar. Como um projeto de lei complementar, a maioria simples aprovava. Foi assim aprovado na Assembleia, na nossa visão, ilegal, e nós estamos aguardando a decisão das Cortes Superiores decidindo por essa inconstitucionalidade que nós arguímos ou não, né, para que possa cuidar. Nós não jogaremos a toalha e, mesmo assim, como a gente sabe o prejuízo que será para o Estado, nós vamos o tempo todo resistir até que pudermos dentro dos limites legais. Agora, em relação à educação, o senhor falou aí da votação da Escola Cívico-Militar, mas eu volto à questão da PEC do manejo, que seria a passagem da verba da educação para a saúde. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Absurdo. É um absurdo. Onde se discute aí essa migração? O governador deixa claro, e isso é típico do bolsonarismo, que a educação do nosso povo não é a preocupação dos governos. Quando Jair Bolsonaro presidiu o Brasil, as universidades federais, institutos de pesquisas, enfim, a ciência, ela foi totalmente enxugada. Não se investiu, não se pagavam as contas, ou seja, as faculdades federais, a lógica era que elas não formassem bons profissionais, que a ciência não pesquisasse absolutamente nada, né? Enfim, o bolsonarismo é uma ideologia fascista de direita, onde a formação de uma sociedade melhor não se dá pela educação e sim pelos valores, ponto. Né? Eu defendo os valores, mas defendo
prioritariamente a educação, sobretudo a educação pública, que a ela recorre a maioria da nossa sociedade. Né, defende uma educação pública de qualidade. E agora o governador, o que ele faz? Ele faz flexibilizar a Constituição do Estado, que determinava que tinha que ter investido um percentual de 30% do orçamento na educação, e ele baixa agora para 25% e deixa 5% facultativo para ser usado ou na educação ou na saúde. Nós defendemos um maior investimento na saúde. Aonde o Partido dos Trabalhadores governa, seja a nível federal, estadual, municipal, saúde e educação são prioridades para nós. Nós investimos provavelmente 50%, 55%, 60% às vezes do orçamento em saúde e educação. Mas o governo Bolsonaro quer tirar 5% da educação. E pasme, hoje na escola pública estadual, o pai manda um aluno para a escola, se ele não aprender nada, eles aprovam aquela criança. No outro ano, ele não aprende nada, eles aprovam aquelas crianças. Isso tem sido demonstrado através das vários exames aplicados na nossa educação, né, que os nossos alunos em São Paulo têm um aprendizado extremamente defasado, muito aquém do mínimo importante. E aí o governador resolve tirar mais dinheiro. E agora resolve dizer que o sistema vai ser cívico-militar. O que ele quer? Ele quer formar pessoas que saibam cantar o hino nacional, o hino à bandeira, saibam marchar, bater continência, mas se sabe matemática, português, ciências, pouco importa. Né? Que sociedade é essa? Nós vamos ver ao final desse governo desastroso do governador Tarcísio, apoiado por ampla maioria nessa casa, muitos partidos apoiando. E aí eu quero chamar a atenção de vocês que estão nos acompanhando. Se é essa sociedade que vocês querem criar, né? Se é uma sociedade que investe efetivamente no seu povo, né? Sobretudo nas crianças que serão o nosso futuro, ou fazem isso, deixam de educar, deixam de cuidar, né, das nossas crianças e constrói presídios, cadeias, né, ou matam, né, a polícia matando, como o governador Tarcísio tem autorizado, né, carta branca para que a polícia possa, através das suas operações, porque assim, eu sou cristão e como cristão eu entendo que eu tenho um dos mandamentos que Deus nos dá, que é não matarás. Se não pode matar, não é... Ninguém pode matar, nem a polícia, ninguém. Né? No Brasil não existe pena de morte. Nos Estados Unidos, por exemplo, existe a pena de morte. Se o cara cometer tais crimes, ele pode ser condenado à morte. No Brasil nós não temos a pena de morte, mas nós temos a pena de morte na prática. Né? Nós temos visto aí algumas operações que o governador tem feito na segurança pública, sobretudo no litoral, onde dezenas de pessoas foram mortas, né? E está tudo bem, está tudo certo, e pasme, muita gente aplaudindo essas mortes e tal, e agora querem formar a escola cívico-militares. Vai formar mais gente a ser morta ali na frente, porque sem uma educação, sem uma formação, sem uma oportunidade para os nossos jovens, quem vai cooptar? O crime, a droga. A polícia é desorganizada, mas o crime é organizado. Né? E eles vão cooptar para poder traficar, e aí nós temos visto a nossa sociedade presa dentro de casa, né? E o bandido solto na rua, e agora a tendência, no nosso entendimento, é que vai só piorar. Um tema que deu muito a falar. O senhor é contra ou a favor as câmeras nos uniformes dos policiais? Estritamente a favor das câmeras, porque é uma forma de proteger o policial também. Ela protege não só o policial, como abusos policiais. Inclusive, a gente pode dar um exemplo aqui, que um caso que teve muita repercussão, o garoto do Porsche, que acabou matando o motorista do aplicativo e perguntou-se por quê, e até desconfiando, será que houve algum caso de corrupção ali, porque o garoto não teria feito o bafômetro, né? Exato. Passado pelo Tinha bafômetro. Que ter sido feito o bafômetro, a câmera filmou e... Mas aí filmou um falando pro outro, você tem? Não, eu não tenho, eu não tenho. Você tem o tilômetro? Um policial dizendo pro outro, não, eu não tenho, né? Eu Exato. não tenho. E ali liberaram
a lei diria que não poderia ser liberado, e o Estado foi defendido ali por aquela filmagem, né? E aí o mal policial foi punido. Porque, assim, muitas vezes, às vezes, o policial é punido, né, porque não tem uma cena gravada. Né? Muitos casos de legítima Não defesa tem da testemunha, né? vida, exato. Né? Então, assim, ambos os lados cometem abusos porque a cena não está sendo filmada. E ninguém, os nossos policiais são servidores públicos, treinados, muito mal remunerados, pasme, muito mal remunerados. Por isso que muitos policiais às vezes se corrompem. É a cidade Né? mais rica do país. Sobretudo nos grandes centros e tal. Por quê? Porque o Estado paga mal o Desculpa, na salário cidade não, no estado mais no rico do estado país. mais rico do país. Né? Hoje a Polícia Militar de São Paulo e a Polícia Civil de São Paulo é um dos piores salários do Brasil. Né? Segurança pública no estado de São Paulo tem sido motivo de brincadeira. As pessoas brincam de fazer segurança pública e a nossa população hoje vítima do crime. Fazendo uma entrevista, eu acho que o ano passado, ali no prédio do Instituto de Polícia Científica, dos deputados, dos agentes que são dessa área, os peritos, né? Pois não. Diz que muita gente deixa São Paulo porque Mato Grosso oferece muito mais, o salário é muito maior. Sem dúvida nenhuma, nós temos perdido não só policiais, nós temos perdido professores de excelência para a rede pública, para a rede privada. Por quê? Porque o Estado, os nossos governantes que o povo tem escolhido, sejam os do PSDB e agora do Republicanos, né, o Tarcísio, o bolsonarismo em São Paulo, o foco deles é Estado mínimo. Os tucanos, durante todo o tempo, foram desfazendo de todas as políticas públicas e agora a lógica do bolsonarismo é Estado zero. A gente vê a posição dos deputados do bolsonarismo. Eles acham que tem que acabar mesmo. Se a pessoa não tem condições, porque dane-se. É problema deles, seja na saúde, na educação, nos direitos, enfim. Né? São governos que não fazem moradia, são governos que detonam a educação, detonam a saúde, os direitos da nossa população. Então, assim, é muito triste o que São Paulo vem vivendo. E voltando à origem da tua pergunta, qual é o balanço? O balanço é o pior possível. Eu, no meu terceiro ano de mandato, nunca tinha visto um governo tão ruim. Parou São Paulo, todas as obras de São Paulo foram paralisadas. Né? O governo federal tem estado aberto ao governador Tarcísio, o presidente Lula o recebeu em vários pedidos, em várias demandas, vide a questão do túnel sob o canal do Porto de Santos, ligando Santos ao Guarujá, o túnel seco, vide a questão do trem rápido ligando a capital a Campinas, vide a questão do Minha Casa Minha Vida, que é a construção de moradias que São Paulo abandonou, né, que sob o governo de João Dória foi totalmente paralisado, e o governo Tarcísio hoje tem a chance de construir, desde que com auxílio do governo federal, e o governo federal tem estado aberto a isso, mas assim, as políticas de Estado zero, isso contrariam a lógica. E eu vou dizer uma coisa para você, essas privatizações que o governador está fazendo, né, a ideia dele de vender a Sabesp, nós seremos testemunha e vocês que estão aí em casa vão lembrar desse podcast. É um crime contra o Estado, contra a produção. Imagine você. Então, hoje você não produz nada sem água, nada. Um prego, um carro, você vai usar muita água. Vejo o desespero no Rio Grande do Sul. Exato. Você vai precisar de muita água para poder produzir. O que acontece? Hoje, quem tem o controle da água é o Estado. Então, o Estado fornece água para toda a produção. Você vai entregar isso para um grupo econômico. Esse grupo econômico vai ter a exclusividade na distribuição. Então, vai distribuir de acordo com a sua vontade e não de acordo com a necessidade. Você vai dar coisa para o teu concorrente,
né? O Estado não tem concorrente, a iniciativa privada tem. Então, assim, é muito ruim isso. Aonde foi privatizado no mundo, checa você aí em casa, dá um Google e bota lugares que a água está sendo reestatizada. Você vai verificar que é no mundo todo a água sendo reestatizada, e aqui no Brasil o bolsonarismo e seus aliados aqui na Assembleia, seus seguidores, né, deram autorização para o governador privatizar. Checa como o seu deputado votou aqui na Assembleia, você vai ver, e aí você vai saber quem foram os verdadeiros culpados por esse crime que eu tenho dito que vai acontecer. Deputado, ainda há pouco eu citei Rio Grande do Sul. Que lição o Estado de São Paulo pode tirar dessa tragédia? Olha, nós sempre defendemos o cuidado e a preservação do meio ambiente. Fomos chamados de ecochato, né? Até que o bolsonarismo tomou conta do Brasil e aí liberou geral. Aí virou farra do boi, né? O ministro do meio ambiente, um tal de Salles, né, que foi condenado aqui em São Paulo, quando foi secretário do meio ambiente do Geraldo Alckmin, ele foi condenado, né, e depois virou ministro do Bolsonaro. Ele, numa reunião aberta, foi gravado dizendo o seguinte: olha, abre a porteira, né, passa uma boiada. O termo era isso: vamos aproveitar a Covid e liberar geral. Liberou o desmatamento, a mineração, a proteção ao meio ambiente, né? A liberação de agrotóxicos, tudo. E a natureza está respondendo, né? O desmatamento lá, a queimada lá, refletiu em chuva aqui, né? Antes da chuva, é importante a gente lembrar, o Rio Grande do Sul tinha secado, e agora cai mais chuva, ou seja, na época de chover, cai muita chuva, e na época de estiagem, seca tudo. Então é isso, desregulou, é o homem se matando, e eu quero dizer que isso a política está produzindo. Às vezes, até mais grave, o eleitor está produzindo, porque quando nenhum político chega à Câmara Federal, à Assembleia Legislativa, à Câmara Municipal ou aos governos, prefeitura, governo do estado e governo federal, sem o voto do eleitor. O nosso eleitor está produzindo esses políticos que estão produzindo essas loucuras aí. Aí a gente fala, não, Deus, esquece. Deus deu um mundo para nós perfeito, equilibrado. O homem é que vem destruindo o seu habitat, o homem é que vem se matando, né, graças aos políticos que a sociedade tem produzido. Pegando o gancho, como que o senhor acabou de falar, mas mudando um pouco de área. Aqui na Lesp, recentemente o senhor promoveu um evento tratando a questão das políticas públicas para suicídio, que é um tema, que é um tabu que não é muito discutido amplamente. Por quê? Tenho sido autor de muitos debates que o pessoal esconde e eu quero trazer à luz. Por exemplo, eu fiz uma frente parlamentar em defesa de políticas contra o desaparecimento de pessoas. Sumiu uma criança e não apareceu. E o que a mãe faz? Vai lá, 3 dias para fazer um boletim de ocorrência? Como é que age? Segundo, eu coordeno uma frente parlamentar em defesa do direito das pessoas com epilepsia, né? Gente, mas por que esse maluco está dizendo? Porque nós temos a epilepsia no nosso meio e ninguém fala, o Estado faz de conta que não existe. Terceiro, eu coordeno também uma frente que discute a questão da epilepsia, autismo, Alzheimer e Parkinson, né? Porque não existe políticas públicas para isso. E o suicídio está hoje é uma coisa muito grande na nossa sociedade, especialmente com a internet. Hoje isso aqui tem causado muito bullying, né, e muita maldade, né? Segundo, nós temos tido, depois da pandemia, nós começamos a ver um adoecimento mental muito grande das nossas crianças, dos nossos jovens, e um aumento muito grande do suicídio. E eu não vejo o governador do estado, os deputados que apoiam o governador, quererem debater esse assunto. E deixa que a nossa criançada, a nossa juventude, os nossos idosos, o povo
continue tirando a sua vida como se não fosse um problema nosso. Então, a ideia de trazer esse debate aqui para dentro da casa foi justamente dizer o seguinte: o nosso mandato quer debater esse tema importante. Por que as pessoas estão tirando a vida? Está faltando psicólogos, assistentes sociais nas nossas escolas? É fato que está faltando professor, está faltando o professor auxiliar. Nós temos que discutir a questão da categoria O na educação. O atual governo e o governo anterior e os governos anteriores acabaram com a educação pública no nosso estado, né? E essa questão é muito forte, a questão do suicídio é muito importante, e nós propusemos esse debate, e um debate muito profícuo. E qual o próximo passo? Olha, o próximo passo é propostas de leis para que a gente possa debater esse assunto na casa, aprovar leis onde, eu vou dizer uma coisa, a ex-deputada Ana do Carmo, lá de São Bernardo do Campo, foi deputada por 4 mandatos aqui nessa casa, ela aprovou uma lei, tá, obrigando o Estado a colocar um psicólogo e um assistente social em todas as escolas. Infelizmente, o governador vetou. E nós, até hoje, a mesa da casa, os líderes, não querem discutir esse veto, derrubada desse veto. Nós precisamos derrubar esse veto. Não é nem questão de fazer uma nova proposta de lei, é votarmos esse veto. Para quê? Para que a gente possa derrubar e o Estado coloque em cada escola um psicólogo para discutir a questão da saúde mental das nossas crianças, né? Provocada pela Covid, mas provocada pelas redes sociais, por essa sociedade louca que nós estamos tendo, né? Uma polarização provocada pelo Bolsonaro e os seus seguidores, um negócio violento. Por essa geração mais ansiosa. Sem dúvida, sem dúvida. Também pela questão do desemprego, pela questão da miséria, da fome, né? E isso tem trazido uma doença mental muito grande, e nós precisamos fazer o enfrentamento. O senhor, inclusive, está tratando agora aqui e segue em ampla, caminhando o projeto de lei sobre a questão do Pix nas rodovias. Como que é esse? Gente, Pix hoje e o cartão de crédito. Você compra um doce da doceira, com dinheiro de plástico, um pastel, e você manda um Pix para ele na hora. Hoje, isso foi uma coisa que deu certo no Brasil, criado pelo Banco Central, e os pedágios não aceitam Pix. Você passa lá, ou você tem que ter dinheiro, ou você tem que ter dinheiro, ou você tem que ter dinheiro, né? É tão simples, eu te pago um Pix, já te mando na hora o teu comprovante. E aqui ainda, e tem alguns deputados vetando, não deixando esse debate avançar. Existem deputados dessa casa que nós estamos ainda tentando convencê-los da importância de liberar as concessionárias, não é nem o Estado, as empresas possam receber. Se a doceira, se o restaurante, se o próprio governo aceita Pix, por que nós não podemos pagar? É dinheiro, Pix é dinheiro, né? E as concessionárias, isso cai imediatamente, sai da minha conta e entra na sua. Isso é validado na hora, você recebe o comprovante na hora, eu compartilho para você na hora, né? E nós estamos tentando aprovar essa lei aqui na Assembleia para facilitar a vida do nosso povo. Tem uma outra questão também, um outro projeto que o senhor está tentando a sua aprovação, que é a questão da criação do Bom Prato nos hospitais. Exato. E centros de saúde. Veja bem, nós temos vários hospitais estaduais, por exemplo, o Hospital das Clínicas, da USP, você tem os hospitais da Unicamp e vários hospitais estaduais. Onde transitam 5, 10 mil pessoas por dia. Por dia. E a ideia do governo levar ali um bom prato, porque os acompanhantes que vêm do interior, pessoas, por exemplo, eu sou de uma região, eu sou nascido, criado numa região onde as pessoas se deslocam ou para Ribeirão Preto, ou para Campinas, ou para a Unicamp, ou para o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, para poder se tratarem. Só que não tem onde comer. Tem que comer um lanche, tem que comer um salgado vendido, né? E nós temos o Bom Prato. Essas pessoas poderiam, os seus acompanhantes, serem servidos pelo Bom Prato, que é uma comida de baixo custo, né, explorado pela iniciativa privada, saudável, organizado pelo Estado, e saudável. Então, nós estamos trabalhando para que o Estado abra
nos seus hospitais regionais esse bom prato para que possa atender não só aquelas pessoas que vão se tratar, às vezes fazer uma quimioterapia ou outros tratamentos que precisam, né, mas os seus acompanhantes também, que eles possam fazer a sua refeição a um preço módico e com qualidade. Olha, aqui no podcast da Alesp, nós agradecemos a participação do deputado Luiz Fernando do PT, deputado que vem mais uma vez aqui ao podcast, que bateu um papo, fez um balanço aí da sua gestão e comentou o que acontece agora no Estado. Muito obrigada. Eu que agradeço, Renata, te saudar e saudar todos vocês que nos acompanharam. Um grande abraço. O podcast da Alesp é veiculado todas as noites de forma inédita às 8 horas aqui na Rede Alesp, mas você também pode nos acompanhar nas redes sociais e também no YouTube e Spotify. Até logo mais e obrigada pela sua audiência.